precisa, Só um minuto, meritório. Vale, para a gente poder ouvir o mas... Fernando Haddad. Eu volto com você em instantes, desculpe. Pode ser menor do que o orçamento desse ano. Caso contrário, nós não conseguiríamos cumprir as obrigações contratadas pelo atual governo, sobretudo durante o processo eleitoral. Então, nós tínhamos que combinar esses dois fatores. Atender os contratos e os compromissos firmados e buscar a neutralidade fiscal, de maneira que não pairasse dúvidas e que não tinha nenhuma intenção do governo eleito em expandir os chamados gastos fiscais. Não havia nenhuma intenção. Essa neutralidade ela foi construída durante o governo de transição por 4 dos melhores economistas brasileiros. Pércio Arida, André Lara Rezende, Nelson Barbosa e Guilherme Melo. Quando eu cheguei a Brasília, já convidado pelo presidente Lula, eu recebi uma nota técnica que buscava essa neutralidade fiscal. E com esse valor permite ao relator recompor as rubricas que vão dar guarida àquilo que é direito do povo brasileiro, que foi aquilo que foi pactuado durante as eleições, que teria continuidade pelas 2 candidaturas que foram ao segundo turno. E eu lamentei muito verificar que a base do atual governo votou contra o Bolsa Família, depois de ter dito durante a campanha que ele não ia ser obstruído, que ele não ia ser cortado a partir de janeiro do ano que vem. Então eu fiquei um pouco perplexo com o comportamento, mas enfim, ficou muito claro o que aconteceu durante as eleições e do intuito do governo eleito de manter o compromisso firmado com o povo trabalhador. Segundo aspecto, só para concluir, vocês perguntam. Segundo aspecto, a desconstitucionalização da regra fiscal. Todas as regras fiscais, toda a finança pública é regulada por lei complementar. Lei 4.320, lei complementar. Lei de responsabilidade fiscal, lei complementar. Autonomia do Banco Central, lei complementar. O que a PEC diz? Que enquanto não tiver um novo arcabouço fiscal, vale a norma constitucional do teto de gastos. Assim que o Congresso aprovar um novo arcabouço fiscal por lei complementar, é isso que vai organizar as finanças públicas a partir de 2024. O que nós estamos evitando com isso? De ter que aprovar uma PEC para votar o orçamento, que é o que aconteceu esse ano. O orçamento só vai ser votado depois da PEC, porque simplesmente não havia espaço orçamentário para honrar os compromissos firmados. E isso é um absurdo que não acontece em nenhum lugar do mundo. Então, eu repito, alguém pode perguntar, por fim, mas além dos 145 tem os 23 bilhões de investimento. Esse recurso de investimento, ele é um recurso que está vindo do PIS. Portanto, ele é equilibrado por definição. É um dinheiro privado que está entrando no caixa e que vai sair na forma de investimento para concluir, sobretudo, obras paradas. Só na educação nós temos 3.000 obras paradas. A criança fora de creche porque a creche está lá parada, ninguém conclui a obra. Você aprova um Fundeb para botar criança na creche e não tem a creche para botar a criança. Não é possível isso. Então esse recurso do PIS ele é importante porque ele dá lastro para os investimentos de 23 bilhões. Então não há impacto fiscal nenhum desse ponto de vista. Nós ficamos, portanto, na neutralidade fiscal de 145, não tem impacto fiscal nenhum em relação a esse ano, e desconstitucionalizamos o teto para aprovar um novo arcabouço fiscal, que eu pretendo mandar para o Congresso ainda no primeiro semestre do ano que vem, para dar tempo do Congresso ter pelo menos 6 meses para se debruçar sobre o tema. Se eu puder mandar antes, muito melhor. Mas para eu mandar, eu quero conversar com vários economistas e várias escolas, quero chegar numa fórmula que seja boa, submeter ao presidente da República e encaminhar uma coisa robusta. O que é uma coisa robusta? É uma coisa que estabiliza as contas públicas e que seja confiável, que seja crível, que vai ser cumprida. E não uma regra que pode ser a regra mais maravilhosa do mundo, mas que faz 4 anos que não se cumpre. É melhor ter uma regra boa, que se cumpra e
e que dê conforto para toda a população, né, sobre a consistência das contas públicas. E o prazo de um ano é o lado negativo dessa história? Ele não chega a ser negativo porque nós pretendemos antecipar a remessa da lei complementar para o Congresso. Então, se eu der tempo, né, ontem na casa do presidente Arthur Lira, a quem eu agradeço a condução, né, e a abertura do diálogo com todos os líderes, você vê que nós chegamos a ter 366 votos a favor em um dos destaques. Então, uma maioria, estamos falando de 70% do Congresso, da Câmara dos Deputados, 70%. Então, como é que alguém pode achar que isso tem algum traço de, né, de aventura ou de responsabilidade? Muito pelo contrário, todo mundo sabe que o Brasil precisa dessa norma para a gente caminhar. Como eu pretendo antecipar, eu acho que vai haver tempo suficiente no ano que vem, ao invés de aprovar uma nova PEC para o orçamento de 2024, aprovar um arcabouço fiscal que pode durar 5, 10, 15 anos, como dura até hoje a lei de responsabilidade fiscal. Mas muda o arcabouço, o fato de durar só um ano a PEC? Muda alguma coisa no desenho do arcabouço? Não, só acelera o ritmo, né? Nós vamos nos debruçar sobre isso com mais intensidade para poder remeter para o Congresso, né, o quanto antes, porque quanto antes eu encaminhar, menos pressão sobre o Congresso, mais tempo ele vai ter disponível para se debruçar sobre o assunto. Chegar em dezembro com o novo arcabouço, a questão de 1 ano ou 2 anos se tornou irrelevante, porque você vai ter uma nova regra para 2024 e para os anos seguintes, e não uma regra que vale para um ano só como a atual. Ministro, ele vai ser ancorado em que o novo arcabouço? Na dívida? Não, isso eu não vou antecipar, porque justamente eu estaria sendo deselegante com as pessoas que eu quero consultar. Já há propostas apresentadas. O Tesouro Nacional apresentou, vários economistas apresentaram sugestões. Então, como não é uma questão ideológica, é uma questão matemática, você tem que mostrar uma regra consistente. Nós temos aí os primeiros meses do ano para convocar, todo mundo se colocou à disposição, né, os meus amigos economistas de todas as várias escolas aí, das melhores escolas de economia se colocaram à disposição para a gente abrir um debate transparente, franco e vamos chegar a um denominador comum. Essa regra, ela se mostrou inviável. A próxima regra vai ser boa, consistente e viável, que é o que precisa para que ela seja durável. Ministro, sobre as emendas de relator, no fim das contas, agora os congressistas terão direito a mais dinheiro, né? O governo será obrigado a mandar. Qual que é a sua avaliação sobre como ficou, no fim das contas, essas emendas? Olha, eu acredito que nós tivemos muitos avanços ontem e hoje, porque a decisão do Supremo também acabou com o RP9, que era um pedido da população, acabar com o chamado orçamento secreto. Nós voltamos para o regime anterior de transparência. Qual é o regime anterior? Você tem as emendas individuais, você tem as emendas de bancada e você tem as emendas de comissão. Sempre existiram. Nunca ninguém discutiu a constitucionalidade disso, pelo menos por enquanto. Então, qual é a regra? É a transparência. Se discute, quem aprova o orçamento é o Congresso, não tem outra instância. É o Congresso Nacional. Agora, com regras que atendam os princípios constitucionais, de transparência, de você poder verificar para onde o dinheiro foi, se o dinheiro foi bem gasto, o Tribunal de Contas ter acesso aos números para poder fiscalizar. São o procedimento básico. Como aguardava o término dessa votação da proposta de emenda à Constituição no Congresso para fazer o anúncio dos ministros, que a princípio está previsto para amanhã. Influenciou de alguma forma a composição ministerial, o resultado da votação do placar final e essa negociação? A gente tem ajustes, a gente pode esperar novidades no anúncio de amanhã ou já está tudo fechado? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que já estava na cabeça do Lula o Ministério, ele já vem conversando com os partidos há muitos dias, alguns há semanas, mas acabou servindo de um piloto para verificar a consistência da base que pode dar sustentação para o próximo governo. Você veja que
a extrema-direita ela ficou restrita a 130 votos. Então isso é uma demonstração de que o que nós chamamos de frente ampla está funcionando. Que foi a frente que sustentou a candidatura do presidente Lula no segundo turno e lhe deu a vitória. E nós estamos procurando manter essa coesão de forças alinhada em torno de um projeto de desenvolvimento com justiça social, procurando isolar o extremismo, que tanto mal fez para o país e faz para o país. Esse é Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, comentando a aprovação da PEC do estouro pela Câmara dos Deputados em segundo turno e também defendendo um novo arcabouço fiscal duradouro. Diz que vai consultar especialistas antes de adiantar que regra substituirá o teto de gastos.